Então vamos lá. Vamos começar falando aí da nossa chegada no planeta Terra. Então, essa chegada é o dia do seu nascimento. Então, a gente vai ficar aí do dia do seu nascimento. Você não ficar com medo, não. Não precisa, vai ser bom. Prometo que eu levo até bolo e chá. Bom, então assim, a gente vai falar dos marcos biográficos que começam com a data do seu nascimento, com a sua chegada aqui no planeta Terra, e até os 21 anos. Aí na quinta-feira, só que eu vou fazer à noite, que tem gente que gostaria de participar e falou que você não faz à noite. Então quinta-feira eu vou fazer à noite. Aí a gente vai fazer sobre os marcos biográficos dos 21 aos 42 e depois tem mais uma dos 42 aos 63. Então vocês assim se preparem, porque a gente vai falar basicamente das crises que acontecem nesses períodos, né? Bom, então, só para a gente poder ter um panorama sobre essa fase dos 0 aos 21 anos, então a gente tem aí 21 anos de aprendizado, é isso, né? A fase dos 0 aos 21 anos, ela é para a gente aprender. Então, desde que a gente chega na Terra, os nossos pais, as pessoas que cuidam da gente, os adultos todos envolvidos nesse processo, eles estão ali para nos ensinar alguma coisa. Assim a gente espera, né? Às vezes esse aprendizado não vem pelo amor, vem pela dor. Às vezes tem pessoas que passam situações muito traumáticas nesse período. Mas, de qualquer forma, a antroposofia, ela é uma ciência, ela é uma filosofia espiritual. Então, esses 21 anos, nós temos algumas determinações. E essas determinações são os nossos pais, os nossos familiares, o lugar onde a gente nasce geograficamente. Eu nasci em Caçapava, então ele tem uma localização geográfica no mundo. O período histórico, eu nasci em 65, então eu nasci em meio à ditadura, né? A religião, então todo o contexto econômico era muito, muito pobre. Então toda essa condição social, histórica, econômica, cultural, religiosa, elas são determinantes na nossa formação. Então aí vocês já podem começar a pensar de como foi esse contexto social, econômico, histórico, geográfico que você viveu essa fase dos 0 aos 21 anos. Tudo bem até aí? Tá claro? Quando tiver alguma dúvida, vocês façam pergunta ou se não estiver muito claro, tá? Oi, Ju, tudo bem? Gabi? Bom, então é isso. E aí, então eu tô falando assim dos 0 aos 21, que constituem a base do nosso desenvolvimento. São os presentes que a gente recebe, certo? E todos esses presentes que nós recebemos de 0 aos 21 anos é que vai nos dar condições para que dos 21 aos 42, que é a live de quinta-feira, seja um período de luta. Então, o que você recebeu nos primeiros 21 anos de vida que te dão condições emocionais, físicas, intelectuais, para ir à luta dos 21 aos 42. Isso eu acho que está mais ou menos claro aí para vocês, certo? Então, esse é o panorama. E essa base é como eu tenho sempre falado nas lives e nas palestras que eu dou, grupo de estudos, que essa base dos 0 aos 21, ela é o nosso alicerce. Então, se a gente colocar areia, cimento, pedra, água, a água na medida certa, todos esses ingredientes não, né? Vou usar ingredientes que eu não uso outra palavra agora. Mas se a gente colocar tudo isso para poder construir nosso alicerce, isso significa que a gente vai ter uma base sólida, uma base consistente, uma base forte que vai nos ajudar a ir para o mundo dos 21 aos 42. Muito obrigada, Ju, esses elementos. Então, essa é a metáfora que eu estou usando, que é do alicerce da casa. Mas, quando eu trago isso para a minha vida,
não é cimento, não é areia, não é cal, não é pedra, é água, mas esses outros elementos, eles não serão utilizados. Mas existem outras condições que nos são proporcionadas pelos pais para que a gente possa ter, então, essa solidez do alicerce da nossa vida. Então, eu vou falar do primeiro setênio, como que a gente vai entender o que é necessário enquanto elementos para a construção desse alicerce. Antes disso, eu vou falar de cada setênio. Eu quero ler um verso do Rudolf Steiner, e aqui do primeiro setênio eu incluí um texto, um conto do Carlos Drummond de Andrade, tá? Então eu vou ler para vocês, mas depois eu posso colocar também lá na linha do tempo do Insta, se vocês quiserem ter acesso, beleza? Então o primeiro setênio é o que vai de 0 a 7 anos. Então no primeiro setênio a gente precisa oferecer para as nossas crianças que o mundo é bom. Então queira Deus que todas as nossas crianças tenham tido e possam ter a oportunidade de viver o que é bom. E a Gabi está aqui, a Aline Fernandes também está. A Aline já foi comigo fazer avaliação psicopedagógica das crianças dos abrigos. A Gabi, hoje ela está no consultório, ela é uma excelente psicóloga, excelente pessoa, tem uma experiência muito grande, muito rica, muito humana de vivência nas unidades de acolhimento. E infelizmente as nossas crianças que vivem nessa situação, elas não têm a oportunidade de vivenciar o que o mundo é bom, né? Bom, então o mundo é bom agora nas palavras do Rudolf Steiner. Todo aprendizado deveria ocorrer nessa época, aspas, do 0 aos 7 anos, especialmente por meio da imitação. É ouvindo que a criança melhor aprende a falar. Então no primeiro setênio, o nosso aprendizado, ele se dá pela imitação. Então, nós esperamos que os adultos que cuidam das crianças, que educam, que são responsáveis pelo desenvolvimento e aprendizado das crianças, possam se constituir um bom modelo de imitação. Aqui eu uso as palavras do Rudolf Steiner, mas na psicopedagogia, na psicologia, na pedagogia, nós também podemos usar as expressões utilizadas pelo Piaget, que ele também vai falar da importância da imitação. A criança aprende pela imitação. Então agora eu vou aqui com Carlos Drummond de Andrade. Então ele diz assim sobre a infância: o meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada, cozendo. O meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia, o dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala. Nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito, e dava um suspiro. Que fundo! Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a do Robinson Crusoe. Carlos Drummond de Andrade. E aí, assim, esse são alguns textinhos, fragmentos, para até provocar um pouco a memória de vocês, para vocês se lembrarem de como foi o primeiro setênio, como foi o segundo e o terceiro, e a partir do momento que a gente começa essa conversa, que lembranças que trazem, né? Essa minha fala, ela faz com que você se lembre do que a respeito do seu primeiro setênio. Essas são as memórias do Carlos Drummond de Andrade, né? Bom, então, o primeiro setênio, ele define a nossa constituição física. Então, é importante que a gente ofereça à criança uma boa alimentação e boas condições para o desenvolvimento desse corpo. Lá atrás tem aquele mapa
Que até o Wagner falou, mas a gente vê ao contrário, é verdade. Mas assim, só para vocês terem uma ideia, que tem aquela linha azul é a linha da espiritualidade e a linha vermelha é a nossa linha biológica. Então, de 0 a 7, nós estamos com toda a nossa força necessária, deveríamos ter uma alimentação adequada e um ambiente físico também adequado e um ambiente anímico, para que a gente possa crescer, se desenvolver da melhor forma possível. E aí a gente está com forças para a subida dessa vida, para fazer as coisas. Nós estamos num total movimento na vida, né? Você observa uma criança brincando, agora os pais estão tendo a oportunidade de passar 24 horas com a criança, já por mais de 2 semanas, e as crianças não param, elas têm, os pacientes me mandam um vídeo dos filhos deles, e eu acho uma graça, assim, a mãe fala, você tá achando uma graça, a menina não para, e ela tá fazendo, assim, alguns exercícios físicos, ela fala, mãe, eu acho que esse é muito difícil para você, né, porque a menina tem muita energia, e ainda bem que a mãe respeita essa característica do desenvolvimento e possibilita a ela tempo e espaço para se movimentar. Então, mas aqui eu me animo muito quando eu falo de antroposofia, especialmente das fases da vida, mas eu preciso focar nos marcos biográficos, né? Então, no primeiro setênio, de 0 a 3, a gente tem as forças formativas da cabeça, né? Então a gente até observa a criança, ela fica com a cabeça maior em relação ao corpo, a cabeça parece que fica pesada quando ela começa a andar. Então, imagina assim, eu não estou dizendo que isso é uma crise, mas isso é um marco importante, o como que ela busca o equilíbrio à medida que ela vai se desenvolvendo, entra no movimento e a partir do movimento ela consegue encontrar um equilíbrio de toda a sua constituição física. Quando chega lá por volta do 3º ano, que em Piaget a gente vai dizer que é a fase egocêntrica, aqui para o Rudolf Steiner é a primeira ancoragem do eu, né? Então, assim, desde que a gente nasce, nós passamos por um desenvolvimento do nosso eu até morrer. E eu vou tentar trazer para vocês aqui nessas falas breves que eu vou apresentar, como que esse eu vai se desenvolvendo ao longo da nossa biografia. Então, por volta do 3º ano, tem a primeira ancoragem, é a chegada do eu. E é quando a criança fica assim, isso é meu, sou eu, e tem roupinhas que ela não quer colocar, ela quer colocar outra. Até ontem eu falei sobre isso, né? Que eu chamo de adolescência do primeiro setênio. É quando a criança faz muita birra, mas essa birra e essa forma de se posicionar frente às pessoas, frente ao mundo, é muito importante. É claro que para o adulto que cuida da criança, isso não é fácil, mas isso é importante porque ela está dizendo, eu estou aqui, eu não quero isso aqui e eu quero isso daqui. Então, se ela tem ali adultos que compreendem como que se dá essa ancoragem e cria situações, cria condições para que ela possa desenvolver, ela também está no processo de desenvolvimento da autonomia intelectual e emocional. E eu sempre gosto de trazer um outro ponto de vista em relação a isso, que é, por exemplo, crianças que por volta dessa idade, por volta dos 3 anos, quando está tendo assim, essa acoplagem do eu, essa ancoragem do eu, e ela é vítima de alguma violência física, sexual, ou algum outro tipo de trauma, né? Então, é importante que as pessoas olhem um pouco com mais atenção essas crianças quando tem por volta dos 3 anos de idade. E aí você também pode pensar o que aconteceu por volta dos seus 3 anos de idade, né? Às vezes tem a chegada de um irmão, existem pessoas que perdem o pai ou a mãe por aí, e existem pessoas que conseguiu se posicionar lá aos 3 anos de idade e teve um pai, uma mãe, um adulto que acolheu e entendeu. Claro que a gente vai se colocar como limite também, porque esse posicionamento do eu aos 3 anos de idade, por volta dos 3 anos, ele é muito importante para o desenvolvimento lá na fase adulta. Porque tudo isso que eu estou falando aqui em relação a todos esses
esses marcos biográficos, eles têm um espelhamento lá na frente, né? Bom, por volta dos 5 aos 7 anos, o querer, a vontade da criança, ela vai se manifestar mais. Porque ontem eu falei sobre isso também, que a criança nasce, que tem essa separação do corpo da mãe, mas ela ainda continua numa relação bastante simbiótica com a mãe por um tempo, e à medida que ela consegue se afastar, né, que ela começa a rolar, engatinhar, ficar em pé, andar e tal, fisicamente ela vai fazendo um descolamento da mãe, e assim cada vez mais esse eu vai se posicionando, o querer dela vai se colocando, vai sendo colocado no mundo. Então, daquele momento que ela falava e as pessoas entendiam, interpretavam que era água e trazia a água para ela, aí com o decorrer do tempo e da forma como o adulto faz as intervenções, ela com autonomia, ela vai identificar que ela está com sede e ela mesma vai lá e busca a água dela. E isso parece muito simples, mas não é, né? Porque não são todos os adultos que conseguem observar esse tipo de comportamento, de autonomia e deixar que a criança prossiga, colocar comida na boca, escolher o que quer comer, a quantidade do que quer comer, né? Então isso em relação ao primeiro setênio. Aí, caminhando para o segundo setênio, então eu vou fazer uma leitura de um texto de fragmentos de textos do Rudolf Steiner, que fala sobre o segundo setênio. Assim como até os 7 anos de idade a criança deve ter exemplos físicos para serem imitados, entre a troca de dentes e a puberdade, seu ambiente deve conter tudo que possa orientá-lo para seu valor intrínseco e seu sentido. Então, entre a troca de dentes, que a gente está considerando aí por volta dos 7 anos, né? E ela passou por todos esses 7 anos no processo de imitação, não que não vá acontecer isso no segundo setênio de 7 a 14 anos, mas aqui no segundo setênio, a aprendizagem se dá pela autoridade, pela relação que ela estabelece com a autoridade. Então, de que forma que essa criança observa e se relaciona com aquele que representa a autoridade, que é o pai, a mãe, o professor, o pastor, o padre, o tio, a tia, dependendo do caso, os irmãos mais velhos, né? Quando eu nasci, minha irmã mais velha tinha 16 anos, né? Então, ela era uma adulta para mim, representava uma autoridade. E aí, é muito interessante isso, porque depois, lá para frente, então, lá dos 21 aos 42, né? Você vai para o mundo profissional e tal, e aí como é que você se relaciona com as autoridades tem a ver com a forma como você se relacionou no segundo setênio. Mas isso acho que é um tema para a gente conversar num outro momento, só uma provocaçãozinha aí, né? Aí tem mais um texto aqui. Daí a importância para o jovem de ter à sua volta mestres, personalidades cuja maneira de ver e julgar o mundo possa despertar nele as forças intelectuais e morais desejáveis. Então, será que lá no segundo setênio nós tivemos autoridades com as quais eu pude aprender e pude me identificar e me ajudou no desenvolvimento dessas forças intelectuais? Essa é uma questão. Costuma falar que o aconselhador biográfico é um perguntador, a gente pergunta muito, muito, muito. Bom, então lá no segundo setênio, aí por volta nessa passagem dos 7 para os 14 anos, então a gente está considerando aí as trocas dos dentes, que isso é muito importante também para essa constituição do eu da criança, e na antroposofia, na pedagogia Waldorf, é nessa troca de dentes que a criança então está preparada para a alfabetização. E aí, nós vamos dizer assim, é claro que todas essas idades que eu estou colocando aqui, elas são arquetípicas. Então, é sempre importante a gente pensar que é por volta
É claro que existem pessoas também que têm uma biografia muito marcada. Quando eu fiz a minha biografia, ela é muito demarcada, sabe? Ela é de 0 a 7, esses marcos biográficos, eles são muito pontuais, tal qual a metodologia biográfica nos apresenta. Mas existem pessoas que pode ser que tenha aí uma aproximação assim de 1 ou 2 anos. Então, aos 7 anos, tem a separação do corpo vital da mãe. Então, do corpo vital é da energia, é da vitalidade. Pensa que quando a pessoa engravida, e muitas que estão aqui, eu sei que tem filhos, o cuidado que a gente tem que ter com a alimentação e com a nossa energia, porque a criança lá dentro, ela vai precisar de tudo isso. Mas quando a criança nasce, ela ainda tem um período bem longo, se a gente comparar até com os animais quando nascem, de dependência física da mãe. Mas essa dependência não é só física. Então, à medida que ela começa engatinhar, andar, correr, ela faz um distanciamento físico, certo? E depois de um tempo, ela começa a ter um distanciamento vital, de energia, né? Que no segundo setênio a gente chama do organismo vital, o organismo da energia. E isso vai ser necessário porque ela vai participar de outros grupos, ela amplia, ela vai para que na psicologia social a gente chama de socialização secundária, né? Então, ela vai para outros espaços e vai constituir uma rede de amigos. Então, se no primeiro setênio ela ficava mais passiva, recebendo aquilo que o adulto trazia até ela, aqui ela já está numa interação, existe uma troca entre o interno e o externo, o interno e o externo. E é tão interessante essa coisa da troca do interno e do externo, porque isso é o que a gente vai levar para a nossa vida também. Como que internamente nós recebemos o que vem do externo. Como que é essa interação? E eu sempre tenho procurado relacionar as minhas falas, meus conteúdos com o que nós estamos vivendo. E hoje, mesmo que eu esteja aqui dentro da minha casa e que eu evite ao máximo sair, eu estou aqui internamente, mas isso não significa que eu não me relacione com o externo, né? Então, por meio das mídias sociais e por meio da televisão, o externo ele chega a mim o tempo todo. E como que se dá essa relação quando o externo vem e se junta com o meu que é interno? E como que o meu interno vai ao encontro do que é externo? É isso que acontece com a criança no segundo setênio. Então, por volta dos 9 anos, nós vamos ter aí a segunda ancoragem do eu. Lembra, eu falei dos 3 anos, que foi a primeira. E aos 9 anos é a segunda. Que é esse despertar do eu. E aí, o sentimento da criança, ele vai se tornando cada vez mais individualizado. Então, por volta dos 9 anos, ela tem uma necessidade de ficar sozinha. Ela pode sentir uma tristeza. E às vezes os pais ficam muito preocupados com isso e com razão, mas isso é bem característico do marco biográfico dos 9 anos de idade, né? Então, nessa idade, a criança, o nome dessa crise tem um nome, né? Se chama Rubicão. E se vocês depois escreverem Rubicão no Google, vocês vão ver que é o nome de uma ponte que tem... Olha, eu não vou me lembrar o nome do país e nem o nome das pessoas. Sou muito ruim para isso. Mas ele tinha que atravessar essa ponte para ganhar uma guerra. Então, Rubicão significa travessia. Eu preciso atravessar. Só que, às vezes, eu não tenho força suficiente para atravessar. Eu preciso da ajuda de alguém. Às vezes eu preciso da ajuda do pai, da ajuda da mãe. Às vezes eu preciso da ajuda de um outro profissional especializado na área, né? Então, quem trabalha em clínica psicopedagógica, psicológica, aí vai poder até observar o quanto que as mães, quando têm os filhos nessa idade, procuram ajuda, né? Então,
é uma sensação de solidão que a criança tem, uma sensação de que ela está perdendo alguma coisa. E esse perder, vamos dizer assim, é o que acontece em vários outros marcos biográficos. Alguma coisa eu tenho que renunciar, alguma coisa eu preciso abrir mão, né? Então, atendendo um garotinho que tinha 9 anos, eu construía com ele na argila a ponte do Rubicão, né? A gente viu no computador, no YouTube, a historinha do Rubicão, aí nós começamos a construir. Aí a ponte ficou bem legal. Aí ele começou a construir um carro para poder atravessar a ponte, porque ele fez um bonequinho, e esse bonequinho, as pernas não foram suficientes para subir e atravessar a ponte. E depois que ele terminou de fazer o carro, ele parecia um carro de Fórmula 1, né? Ele falava, mas já que eu cheguei aqui em cima, vai ser fácil, é só descer. E aí nós tivemos uma conversa assim longa a respeito dessa passagem, dessa travessia. E aí ele pôde me dizer o quanto estava difícil para ele estava super feliz porque ele ia fazer 10 anos. E se eu vou fazer 10 anos, eu já sou um pré-adolescente. Eu falei, quem te disse isso? Ele, o Google me disse isso. Então, embora ele estivesse feliz com os 10 anos que estava para chegar, mas assim, para chegar ele tinha que fazer algumas renúncias. E essas renúncias estavam difíceis para ele fazer. Então, essa criança, ela precisa de apoio, ela precisa de escuta, para que a gente possa entendê-la do ponto de vista daquilo que ela está passando e que é difícil mesmo. E aí, eu acho que vale a pena a gente pensar que se aos 9 anos eu tenho o Rubicão, eu tenho essa travessia que é difícil, mas esse Rubicão, se a gente perceber, ele não acontece só aos 9 anos, não é? Agora, vou trazer de novo para o contexto atual. No contexto que nós estamos vivendo, é uma travessia. O que essa situação está trazendo de possibilidades de aprendizado, o que cada um vai aprender, a gente não sabe. Como cada um vai atravessar essa fase, nós estamos no mesmo barco, todos nós. Rico, pobre, todo mundo está no mesmo barco. Agora, como que nós vamos fazer a travessia? Nesse sentido, eu quero sugerir um filme que eu assisti hoje. É o Poço. Gente, o filme é bastante tenso, bastante intenso, mas ele nos diz muito do que nós estamos vivendo agora enquanto travessia, enquanto Rubicão. E aí, para eu passar por esse Rubicão, passar por cima dessa ponte, exige um esforço, exige a manutenção do meu querer, da minha vontade. E como que eu faço isso? Bom, assistam ao filme, se vocês quiserem, um dia a gente marca aqui só para conversar sobre o filme O Poço, porque embora ele seja muito forte mesmo, nem é o tipo de filme que eu gosto, mas eu adorei o filme. Bom, então aos 9 anos tem esse marco biográfico. Aí nessa fase também, além desse marco biográfico, que é essa passagem, que é esse Rubicão, nós temos também as mudanças corporais, que são marcos em nossa biografia. Cada um vai ter uma história para contar de como que percebeu as mudanças corporais e que sentimentos que você teve. É isso mesmo, Tatá. Ele é forte. Então, quem quiser depois a gente bate um papo aqui sobre o filme. Então, assim, essas mudanças corporais para algumas pessoas, elas podem ser vivenciadas com muita tranquilidade, mas existem pessoas que não. Então, essas mudanças corporais, elas também são marcos biográficos, né? Aí, ali por volta do 12º ano, quando a gente está ali por volta dos 12 anos, existe uma coisa que a gente chama, que é o chamado da vocação. E aí é bem interessante, pensar, assim, por volta dos 12 anos, do que você gostava de brincar. Eu, quando era menina, nesse período, eu gostava muito de estudar, e gosto até hoje, né? E aí, para chegar na minha casa, tinha um corredor, e eu pegava carvão e escrevia na parede do corredor para dar aula para os meus amiguinhos da rua. Aí, tudo bem. Aí, o meu pai, vendo aquilo,
ele fez uma lousa para mim pequena. E aí ele comprou o giz, fez a lousa, e eu continuava ensinando meus amiguinhos com essa lousa. A lousa era pequena. À medida que foi aumentando o número de amiguinhos nas minhas aulas, tipo o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Ele foi aumentando o tamanho da lousa. Então, ali eu já tinha um chamado do talento, que era voltado para a educação, para o ensino, para a aprendizagem, né? Então, é você pensar do que você... Não é à toa que quando uma pessoa vem fazer o aconselhamento biográfico, eu pergunto para ela, assim, quando a gente chega no segundo setênio, mas assim, por volta dos 10, 11, 12 anos, do que você gostava de brincar, que brincadeiras que chamavam mais atenção? Então, a gente faz uma investigação grande. Todos esses marcos biográficos, existem muitas perguntas para serem feitas, até para a gente poder entender como que você vivenciou aquele marco, né? E que aprendizados que esses marcos te trouxeram. Então, e uma coisa importante aqui do segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, é que dos 12 aos 14 anos, seria bacana que a gente tivesse, assim, pessoas que se tornassem uma influência pra gente. Eu tô falando isso além do pai e da mãe, tá? Bom, nossa, já deu meia hora já, eu tô chegando agora no terceiro setênio dos 14 aos 21. Então, vou ler um fragmento aqui do Rudolf Steiner. O adolescente pode, evidentemente, familiarizar-se com o que os outros opinaram a respeito disso ou daquilo. Mas convém impedir que se engaje numa opinião por meio de um juízo prematuro. Ele deveria aceitar tais opiniões com sentimento e escutar o que um ou outro disse a respeito de algo sem logo tomar partido. E esse fragmento do Rudolf Steiner, eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo agora também, né? Porque o adolescente, ele vai lá e ele tem uma opinião, ele emite opinião. O que o Rudolf Steiner traz como possibilidade é que antes de aceitar uma opinião, que ele possa ouvir, sentir o que um disse, o que o outro disse, e aí então ele toma um partido. E isso é um aprendizado que a gente precisa ter nesse momento. São muitas informações que chegam de todos os lugares. Ontem eu recebi uma informação e eu não repassei para ninguém. Porque eu falei, gente, eu não sei se isso é verdade ou se é mentira. Eu tenho uma amiga que ela é jornalista, hoje ela me mandou uma mensagem que eu também não compartilhei. E aí eu perguntei para ela, fiquei sabendo de uma situação assim, sem enviar o site. Eu falei, isso faz sentido? Ela falou, eu ainda não ouvi sobre isso, mas eu vou pesquisar e te conto. Então não é tudo que eu preciso compartilhar. E aquilo que chega, nem tudo que chega eu posso entender como verdade. Então eu preciso trazer para o coração, eu preciso sentir isso dentro de mim, como que isso ressoa, para depois então levar para o mundo. Isso seria uma tarefa dos 14 aos 21 anos. Aquela fase que a gente sabe que é bem difícil, né? Então vamos lá para os marcos biográficos. Então aqui a gente tem uma travessia, dos 14 para os 21, então é uma travessia tanto quanto foi aquela por volta dos 9 anos do Rubicão. Então a gente tem uma primeira separação, que é a perda do paraíso, porque se no primeiro setênio o mundo é bom, no segundo setênio o mundo é belo, e no terceiro setênio o mundo é verdadeiro. Então a ideia é que o adolescente, nesse período, o jovem, ele questione mesmo. A coisa que chega até ele, opa, mas será que é assim mesmo? Será que tudo isso é verdade mesmo? Porque eu tenho que ir para o mundo, eu preciso ir para o mundo e ver o mundo como ele é, porque essa é a realidade do mundo. Agora, como essa verdade chega até mim e como que eu vivo isso? E às vezes acontece nesse período da adolescência, do adolescente dar uma paradinha dele não conseguir caminhar, mas é por medo dessa perda do paraíso, tal qual foi com Adão e Eva. E aí ele pode também, alguns marcos que acontecem nesse setênio, é uma revolta em relação à pais, à avós. Ele fica lá no mundo do pensamento dele, com todas as coisas que ele ouve, e ele começa a se questionar. Isso a gente está falando de um desenvolvimento dentro de uma normalidade, se pudéssemos dizer assim, né? Vamos dizer, melhor do que normal, de um desenvolvimento arquetípico, certo?
Aí dos 14 aos 16, a gente já teve lá dos 12 para frente, aí essas mudanças corporais, às vezes um pouco antes, né? Um pouco depois. Tem pessoas que vão menstruar com 15 anos. E dos 14 aos 16, a gente tem uns desajustes corporais. A impressão que dá é que eu não... Ah, isso porque eu tô gorda, porque eu não me sinto bem. Se tô magra, eu não me sinto bem, né? Aí depois, quando é mais velha, olha e fala, nossa, até que não era tão ruim assim, né? Mas vivenciar esse desajuste, ele gera uma série de movimentos internos. Pode ser que dos 16 aos 18 ele passe por uma fase mais religiosa, e pode ser também que essa fase mais religiosa seja na contramão daquilo que os pais colocam como crença, como religião, né? E dos 18 anos e meio aos 21, existe aí um processo de amadurecimento, ele caminha para a escolha da profissão, e, bom, acho que é isso. E aí, por volta dos 18 anos e meio, tem um marco biográfico que a gente chama de nodo lunar. Este nodo lunar, a explicação é a seguinte, é como que se no dia do nosso nascimento, os astros estivessem na mesma confluência, na mesma configuração que estavam no dia do nosso nascimento. Algo acontece por volta dos 18 anos e meio, como um lembrete, assim, do que você veio fazer no planeta Terra, qual é a sua missão. Então, vale a pena a gente olhar o que aconteceu por volta disso, porque esse marco biográfico, por volta dos 18 anos e meio, ele vai se repetir depois lá por volta dos 36, 37, e depois lá na frente por volta dos 55, 56. Tanto que quando uma pessoa que tem 36, 37 me procura para o aconselhamento biográfico, eu pergunto o que aconteceu por volta dos 18 anos e meio, e existe uma relação muito próxima entre o que ela pensa, o que ela sente e o que ela consegue ou não fazer, né? E aí, voltando agora do setembro dos 14 aos 21, eu vou falar e fica uma pergunta para que vocês possam pensar, senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente, né? A gente deveria ter preservado dos 14 aos 21 3 níveis de liberdade, né? Que seria o espaço físico, o espaço anímico da alma e o espaço espiritual. O espaço físico é se você tinha, ou quem está aí nos 14 aos 21, tem o próprio espaço onde ele possa guardar as coisas dele do jeito que ele quer, arrumar do jeito que ele quer, aquele espaço é dele. Pode ser que ele não tenha o próprio quarto, mas ele pode ter uma gaveta, ele pode ter uma mesa, é um espaço que ele possa chamar dele. O espaço anímico são os nossos registros. Então, por exemplo, as pessoas costumam ter, não sei se ainda as pessoas escrevem um diário no papel, né? Mas nessa idade eu tinha os meus diários. Então são os diários, ou então no celular, que você tem um espaço que coloca lá seus sentimentos, seus pensamentos, e que ninguém vai lá xeretar, né? Que esse espaço é seu. Eu registro aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, e ele é só para mim, não é para se tornar público, né? E o espaço espiritual, onde as minhas intenções de vida são respeitadas. Bom, gente, então, olha, nossa, deu aqui 40 minutos, eu falei que seriam 30, acho que exagerei um pouquinho hoje, né? Sobre os marcos biográficos do 0 aos 21. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração, eu fico aqui à disposição mais uns 5 minutinhos. Ninguém? Todo mundo quietinho aí? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Ah, que bom, tá? Que bom. Pode fazer. A Tata disse que tem uma pergunta, ela deve estar escrevendo agora. Superação um pouco da mãe.
Não, não. Não, desde que ela nasce, essa separação ela vai acontecendo, né? O nascimento é a separação aí dos corpos. E à medida que ela vai crescendo, se desenvolvendo, ela vai se distanciando, vai tendo um descolamento desse corpo físico, né? Não por acaso nós temos lá no primeiro setênio o sentido do movimento, o sentido do equilíbrio, né? Que já são os sentidos que ajudam até a criança e fazendo, é claro que ela ainda vai manter uma dependência e cada momento que ela conquista um grau de autonomia, de independência, ela está também no fortalecimento da individualidade. Por isso, o quanto mais o pai, a mãe ou quem cuida dessa criança na escola ou em casa contribuir para que ela faça as coisas com os recursos físicos que ela tem, né? Então não é só, não vai acontecer aos 7 anos, mas ele vai acontecendo, é um processo, porque senão seria uma ruptura muito grande. 7 anos me separei. Não, ele vai se descolando. Eu me lembro que uma sobrinha, quando nasceu o filhinho dela, e aí ela estava na cozinha, e o Vinícius estava no meu colo, e aí a Cássia foi lá pro quarto e tal. Daqui a pouco a Cássia, Vinícius tinha 1 mês de vida, daqui a pouco a Cássia veio e só passou. Ele deitadinho no meu colo, assim, de costas pra mãe, o olhinho dele se mexeu todinho, assim, procurando pela mãe. Eu achei aquilo coisa mais linda. Eu falei, que vínculo forte. É muito, eu nunca tive filhos, mas aqui quem teve filho vai poder dizer melhor do que eu. É um vínculo muito forte, é uma dependência física mesmo, né? Aí, pro banho, pra alimentação, se a mãe não der alimentação pra ele, coitado, né? Então, é uma colagem que tem ali. Mas à medida que a criança começa a fazer algumas coisas por si, isso, Tata, isso acontece muito com os bebês. E é muito bonitinho de ver, você que trabalha com os bebês, Tata, que eles querem autonomia, eles querem, né? Às vezes a mãe vai dar chupeta, ele tira a chupeta da mão da mãe e põe na boca, né? Eles vão tendo um movimento de buscar essa autonomia. E às vezes a mãe, ou o pai, ou quem está cuidando, quer tanto oferecer algo a mais que dificulta esse caminho da autonomia, que é o caminho da individualidade, que a gente está falando aí do eu. É verdade. É verdade isso, né? Quando a gente cuida das crianças, a gente também tem que cuidar da mãe. Isso é verdade mesmo, né? Que bom que você também faz isso, né? Que bom, que bom. Aí as pessoas, o grupo é cuidado. Isso. E à medida que a mãe entende o quanto que ela pode... E é bem legal você estar trazendo isso, Tata, porque agora, quando as mães estão mais juntas, os pais, a família está mais junto, é importante que nessa situação de quarentena que nós estamos vivendo, que o pai e a mãe possam também possibilitar à criança uma autonomia, né? Que ela pode tirar o copo da mesa, ela pode levar o prato até a pia, dependendo da faixa etária, ela pode lavar o próprio prato, ela pode colocar roupinha no cestinho de roupa para lavar, ela pode arrumar a cama dela, guardar as coisas no lugar. Então, é assim, uma coletividade. E quando eu estou falando para o filho que ele pode ajudar, penso que eu estou desenvolvendo uma série de coisas nessa criança, né? Sim, obrigada ao núcleo familiar, né? Porque no primeiro setênio, o ambiente permeia a criança. O primeiro setênio, ele permeia toda a criança mesmo. Então, a criança ela fica como esponjinha ali, né? De captar tudo o que acontece no ambiente. Então, se essas pessoas estão bem, essa criança, ela poderá ficar bem também. Exatamente, dar autonomia nesse momento que estamos, o tempo da criança será até mais respeitado, isso mesmo. E são coisas simples que a criança do primeiro setênio pode ajudar, mas aquela criança do segundo setênio, ela pode ajudar um pouco mais, e a do terceiro setênio pode ajudar muito mais. Então, dentro da característica de desenvolvimento de cada um, do 0 aos 21,
Todos podem colaborar, todos. Então, se a criança pequena, 3, 4 aninhos, ela brinca, mas ela guarda os brinquedos na caixa, na gaveta, onde é para guardar, ela já ajudou bastante dentro daquilo que ela pode, não é verdade? Uma criança que você orienta, que você ensina que ela pode comer sozinha, você vai ficar com um trabalho de observação, de cuidado, para ver o que a criança está comendo, se está comendo tudo ou não e tal, dependendo do tamanho da carne, aqueles cuidados que a gente tem que ter. Mas você pode almoçar junto, né? Porque às vezes você fica dando a comida para a criança e você acaba não comendo. Quando você vai comer tá frio, sei lá. Mas são ajustes que a gente faz no processo de educação dessas crianças com vista ao desenvolvimento da autonomia e da individualidade. Eu costumo dizer muito assim para os pais que o quanto mais você consegue oferecer para essa criança nesses aspectos que nós abordamos aqui, é um investimento no futuro. É um investimento no futuro, porque lá dos 21 aos 42, que é o período de luta, quem já passou por essa fase e quem ainda está aí entre 21 e 42 anos, é luta mesmo. E a gente vai para o mundo com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que nos foi, é aquilo que nós aprendemos, porque existem coisas que são oferecidas e você aprende, e existem coisas que são oferecidas e você não aprende. Aí tem a sua responsabilidade. E aí, só para falar de novo do filme O Poço, eles começam falando disso, mas essa escolha é sua, né? Então fica aí assim a minha contribuição da semana para vocês. Quinta-feira, então, à noite, daí eu vou falar dos marcos biográficos dos 21 aos 42. E daí na semana que vem eu falo dos marcos biográficos dos 42 aos 63. E daí, quem quiser conversar sobre o filme O Poço, eu acho uma boa, porque ele nos traz muitas reflexões sobre o que a gente está vivendo. Muitas. Ali, assim, uma infinidade de pensamentos que surgem. Pronto. Que bom, Tata. Bom te ver mesmo que seja virtualmente, tá? Precisamos, voltando, precisamos andar de bicicleta, hein, menina? Bom, gente, mais alguém tem alguma pergunta? Assiste sim, Camila. Ah, você quer? Olha, então vamos fazer o seguinte, Tata. Mesmo que seja live só eu e você, a gente faz, né? Vamos fazer assim, então? Então vamos combinar. Vai ter uma live aqui sobre o Poço. Eu e a Tata já estamos juntas. Muito bom. Então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? E olha, fiquem com Deus. Um super beijo e até quinta-feira à noite. Tchau, gente. Tá bom, Graciele? Tchau, tchau.